Então vamos lá, pessoal, vamos começar corrigindo nossos exercícios, nossas 20 questões. Primeira coisa, antes de nós começarmos, eu queria relembrar vocês que toda análise, ela sempre deve ser iniciada pelo verbo. Iniciando pelo verbo, a gente elimina o risco de cometer deslizes, tá? Deslizes que às vezes por falta de atenção ou por não fazer a análise correta, a gente pode acabar cometendo, tá? Então vamos lá. Questão de número 1. O sublinhado em "A NASA afirma estar monitorando os efeitos desse novo tipo de alimentação" é classificado sintaticamente como. Então vamos lá. Se eu disse para você que a análise inicia pelo verbo, primeiro item que eu vou achar é o verbo, certo? Então, achei o verbo. Depois que eu acho o verbo, o que eu vou fazer? Eu vou achar o meu sujeito, fazendo a seguinte pergunta. Toda vez que eu quiser achar o sujeito, eu vou perguntar: quem é que mais verbo? Toda vez que eu quiser achar um sujeito, eu faço a pergunta: quem é que mais verbo? Fazendo essa pergunta, eu chego ao meu sujeito, tá? Mas para isso é preciso ter um certo cuidado. Vamos ver aqui então que tipo de cuidado é esse que você deve tomar. Então vamos. A NASA afirma estar monitorando os efeitos desse novo tipo de alimentação. Se eu achei o verbo, eu vou perguntar: quem é que afirma estar monitorando os efeitos desse novo tipo de alimentação? Resposta: a NASA. Então, a NASA é o meu sujeito. Tirei o sujeito, tudo o que restar vai ser chamado de quê? Predicado. Então, em uma análise, quando você acha o sujeito, tudo aquilo que sobra, tudo aquilo que resta é chamado de predicado. Ele grifou o termo a NASA e pede para você dar a função sintática. A função sintática de a NASA é o que então ali? Sujeito. Ela é sujeito do verbo afirmar. Ok? Questão 2. A frase desceu um enxame de almas tem o sujeito posposto. Sujeito posposto é aquele sujeito que vem depois do verbo, tá? Sujeito posposto é aquele que vem depois do verbo. Então, olha só. Desceu um enxame de almas. Se eu começar a análise pelo verbo, eu já acho o sujeito. Vou perguntar: quem é que desceu? Um enxame de almas. Então, um enxame é o meu sujeito. Se o sujeito está depois do verbo, ele é chamado de sujeito posposto. Ok? Então, vamos lá. Ele pede na questão para você assinalar a alternativa em que o sujeito também apareça posposto, ou seja, também apareça depois do verbo. Então, vamos lá. De um atentado, um soldado consegue salvar seu companheiro. Então vamos iniciar pelo verbo. O verbo é consegue. Quem é que consegue salvar seu companheiro de um atentado? Um soldado. Então, um soldado é o meu sujeito. Ele está antes ou depois do verbo? Antes. Se ele está antes, não é esse que eu quero. Eu quero que esteja após. Segunda-feira faltou de novo um pouco de tinta de impressão. Acho o verbo faltou. Vou perguntar: quem é que faltou de novo na segunda-feira? Um pouco de tinta de impressão. Então aqui eu tenho o meu sujeito. Ele está antes ou depois do verbo? Depois. Se ele está depois, eu tenho um sujeito posposto. Resposta, letra B. Vamos descartar as possibilidades das outras. No Salão de Paris, há um Audi com motor 4,2 litros. Então vamos lá. Verbo que eu tenho aqui é o verbo haver.
O verbo haver, ele apresenta ou não sujeito? Não apresenta sujeito. Então, você já de cara descartaria essa opção. D. Ler biografia de homens célebres é bastante útil. Circulei o verbo e vou perguntar: o que é bastante útil? Ler biografia de homens célebres. Se o meu sujeito está antes do verbo, ele é um sujeito anteposto. É esse que eu quero? Claro que não. O mercado financeiro recebeu bem a inclusão das ações do Bradesco. Cadê o meu verbo? Recebeu. Quem é que recebeu bem a inclusão das ações do Bradesco? O mercado financeiro. Então, o mercado financeiro é o meu sujeito. Se o meu sujeito está antes do verbo, ele é anteposto, certo? E ele pedia ao sujeito que era posposto. O único sujeito que estava depois do verbo é o sujeito da letra B. Um pouco de tinta de impressão. Faltou de novo, segunda-feira. Essa seria a ordem direta. Só que ali ele colocou na ordem indireta. Ele colocou o sujeito lá no final. Tá bom? Questão 3. Em relação ao excerto, o risco de não atendimento é elevado. Assinale a alternativa correta. Então, vamos analisar a oração que ele deu. O risco de não atendimento é elevado. Inicia pelo verbo. Quem é o verbo? É, que é o verbo ser. Achando o verbo, eu vou perguntar: quem é que é elevado? O risco de não atendimento. Então, o risco de não atendimento é o meu sujeito. Quando eu acho o meu sujeito, tudo aquilo que sobrar na minha oração, tudo aquilo que restar, é considerado predicado, certo? Então, tirei o sujeito, tudo que sobrar é predicado. Agora vamos para as opções. Assinale a alternativa correta em relação ao excerto. Vamos lá. Está em ordem indireta? Não, né? Está na ordem direta. Então, descarta a letra A. Tem como sujeito a palavra elevado? Claro que não. Elevado está no predicado. Então, descarta a letra B também. Tem como verbo não atendimento? Lógico que não. O verbo é o verbo ser, que está na forma verbal é. Não tem sujeito? Claro que tem, né? Olha o sujeito ali, o risco de não atendimento. Então, a única que restou pra gente é a letra E. Tem como predicado, o trecho é elevado. Olha lá o predicado no final. É elevado. Então, a resposta da questão 3 é a letra E. Se você realizar a questão com calma, não tem como errar, tá? Mas precisa ter atenção. Então vamos. Leia o trecho abaixo e responda a questão a seguir. Pobre velha música, não sei por que agrado, enche-se de lágrimas meu olhar parado. Então vamos lá. O sujeito de enche-se no terceiro verso é. Essa questão que eu tirei do livro de vocês, ela possui um erro, tá? Não encontrei a opção meu olhar parado, tá? Porque olha só, se eu fizer a pergunta pro verbo, o verbo é enche-se. Quem enche-se de lágrimas? Meu olhar parado. Então, meu olhar parado deveria ser o sujeito, ok? Como a gente não encontrou, aí essa questão você pode colocar na sua opção aí, letra E, meu olhar parado. Meu olhar parado. Ok? Então vamos continuar. Questão de número 5. Relacione as colunas e posteriormente escolha a opção que apresenta a ordem correta. Então vamos lá. Enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Para eu ter verbo, eu preciso ter uma oração. Então, número 4.
Termo com o qual o verbo concorda. Regra geral, o verbo concorda sempre com o sujeito. Se o sujeito estiver no singular, verbo no singular. Sujeito plural, verbo plural. Então, número 1. Posição dos termos fora da ordem. Sujeito, verbo e complemento. Posição dos termos fora da ordem quer dizer que eu tenho uma ordem inversa. Então, eu tenho o número 7. Frase que se organiza em torno de uma ou mais orações. Frase que se organiza em torno de uma ou mais orações. Eu tenho o quê? Eu tenho período. Então, período número 5. É aquilo que se diz sobre o sujeito. Aquilo que se diz sobre o sujeito está no predicado. Predicado é o número 2. Sujeito anteposto do verbo. Se o sujeito está antes do verbo, ele está na ordem direta. Então, 6. Enunciado de sentido completo. Toda frase ela tem sentido completo. Não precisa ter verbo. Ela só precisa ter o seu sentido completo. Dito isso, nós temos aí a mesma sequência na letra D. D de dado. D de devo continuar estudando português. Ok? Então, matamos a questão 5. Questão 6. Em uma das opções a seguir, o termo destacado funciona como sujeito. Identifique-a, ou seja, identifique essa opção. Vamos lá. De vez em quando, nos pegamos dizendo. Então, vamos lá. Quem nos pegamos dizendo? Nós. Nós nos pegamos. Então, aqui eu tenho um sujeito oculto. Isso aqui não é. Isso aqui é um objeto. Vocês vão ver depois o que é. B. Sempre me fascinaram as mudanças. Então, vamos lá. Começando pelo verbo. Qual é o verbo? Fascinaram. Vou perguntar, o que é que me fascinaram? As mudanças. Então, as mudanças é o meu sujeito. Já achei a minha resposta. Então, olha só. Toda vez que a questão pede para se analisar sujeito, primeiro passo é você sempre iniciar pelo verbo, tá? Fazendo isso, não tem como você errar, tá bom? Sempre comece pelo próprio verbo. Porque a gente elimina de errar, de confundir o sujeito com um outro termo que às vezes em algumas construções é bem parecido, que é o nosso objeto direto, tá? Porque o objeto direto ele não precisa de ter preposição. E o sujeito ele não tem preposição no início. Então a gente pode confundir porque eles são termos próximos, termos que são parecidos, tá? Iniciando pelo verbo não tem como cometer esse deslize. Então a próxima. Questão 7. Assinale a alternativa que contém uma oração com sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado é aquele que alguém pratica a ação, mas você não consegue identificar, ok? É um sujeito sem um referente, tá? Então vamos lá. Todos têm a possibilidade de uma vida melhor. Cadê o meu verbo? Tem. Esse verbo ele ainda está no plural, ó. Ele está flexionado. Nós temos dois tipos de verbo ter. Tem, com acento circunflexo, e tem sem acento circunflexo. Quando eu tenho a primeira forma, com acento, significa que o meu sujeito está no plural. O tem sem acento, sujeito singular. Se ali eu tenho o verbo ter com acento circunflexo, significa que eu tenho sujeito. E o sujeito é a palavra todos. Ou seja, quem tem a possibilidade? Todos. Então, é sujeito indeterminado? Não, ali eu tenho sujeito simples. Então, vamos colocar ali, sujeito simples. Sujeito simples, SS. Segunda,
Ninguém conseguiu o posto desejado. Quem é o verbo? Conseguiu. Vou fazer a seguinte pergunta. Quem é que conseguiu o posto desejado? Ninguém. Então, eu tenho ali sujeito a palavra ninguém. Se eu só tenho uma palavra, eu só tenho um núcleo. Então, mais uma vez, eu tenho um sujeito simples. Ok? Ninguém precisa de condutores de automóveis. Quer dizer, precisa-se de condutores de automóveis. Então, vamos lá. Quem é o verbo? Precisa. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, de condutores de automóveis é aquilo que eu estou precisando, aquilo que alguém está precisando. Se completou o sentido do verbo, se eu parar apenas no precisa, precisa-se. Obviamente você vai me falar o quê? Precisa-se de quê? Se eu precisei completar o verbo, significa que isso aqui é o meu objeto. E ele é um objeto indireto porque ele é completado por uma preposição. Ok? Se eu tenho verbo transitivo indireto, que é o precisa, e mais um objeto indireto, esse se que está aparecendo para você aí é um índice de indeterminação do sujeito. Logo, o meu sujeito é indeterminado. Resposta, letra C. Analisando a letra D ainda. Necessito de uma vida melhor. Quem é o verbo? Necessito. Quem é que necessita? Eu. Quando eu vou conjugar o verbo necessitar, eu digo eu necessito. Então eu tenho um sujeito oculto. A única opção que tinha um sujeito indeterminado era a letra C, com a partícula se. Ok? Questão 8. Analise a alternativa que contém um predicado nominal. Então vamos lá. Para ter predicado nominal, então vamos lá. Predicado nominal, PN. Para eu ter predicado nominal, eu preciso ter um verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Para eu ter um predicado nominal, eu preciso ter um verbo de ligação. Por que ele é um verbo de ligação? Porque ele só vai ligar o sujeito à sua característica, ok? Então vamos lá. Todos precisam de amor. Quem é o verbo? Precisam. Quem é que precisam? Todos. Todos é o meu sujeito. Tirei o sujeito, tudo que sobra é predicado. Tem o verbo de ligação ali? Vamos ver. Quem precisa? Precisa de alguma coisa. Então esse de, amor, é o meu objeto indireto. Logo, o meu verbo é transitivo e indireto também. Tem o verbo de ligação ali? Não. Então, o predicado ali não é nominal. B. Todos estão carentes de amor. Então, vamos lá. Quem é o verbo? Estão. Quem é que estão carentes? Todos. Todos, então, é o meu sujeito. Agora, vamos lá. O verbo estar, ele é um verbo considerado de ligação. Por quê? Porque ele não apresenta ação, ele apresenta um estado. Carente de amor não é uma característica de todos? Não é? Se é uma característica, eu tenho um predicativo do sujeito. Se eu tenho o predicativo do sujeito, o meu verbo que está aqui, ele é de ligação. Então, se eu tenho verbo de ligação mais predicativo do sujeito, que é o que eu coloquei aqui no canto para vocês, eu tenho um predicado chamado de predicado nominal. O que caracteriza um predicado ser nominal? O núcleo nominal. Esse núcleo nominal é o quê? É um adjetivo, tá? Para eu ter predicado verbal, o meu núcleo vai ser um verbo de ação ou um verbo nocional. Para eu ter um predicado nominal, eu tenho que ter um núcleo como um nome, ou seja, algo que não é verbo, ou seja, um adjetivo. Questão 9. Vamos lá.
Na oração, eu sou pediatra, é correto afirmar. Então, analisemos ali. Eu sou pediatra. Quem é o verbo? Sou. Vou perguntar, quem é que sou? Eu. Eu, então, é o meu sujeito. Vamos lá. É correto afirmar. O sujeito é desinencial? Não, né? O sujeito é simples. O verbo é transitivo direto? Vamos olhar ali a transitividade. Eu sou pediatra. Sou vem do verbo ser. E o verbo ser é um verbo considerado verbo de ligação, tá? Para ele ser de ligação, ele tem que ter um predicativo. Pediatra não é uma característica? Se é uma característica, eu tenho um predicativo do sujeito. Se eu tenho predicativo do sujeito, o meu verbo é de ligação. Então, vamos lá. Então, não é transitivo direto. O complemento é objeto direto? Não, porque não tem nem complemento, porque o verbo não é transitivo. Resposta, o predicado é nominal. Por quê? Porque eu tenho um núcleo nominal. Núcleo, olha ali o núcleo, pediatra. O núcleo sempre vai ser o meu predicativo do sujeito. Não tem jeito, tá? Como não apresentava verbo de ação, não podia ser um predicado verbal. Logo, predicado nominal, letra D. Então, olha só uma dica aqui para vocês. Vocês podem depois dar uma pesquisada sobre os nossos verbos de ligação. Nós temos uma lista de verbos de ligação, que são eles. Verbos. Vamos lá, acompanhem comigo aí. Ser, estar, ficar, tornar-se, andar, no sentido de estar, é claro. Ser, estar, ficar, tornar-se, andar, parecer, continuar. Continuar. Então, olha só. Nós temos esses verbos como verbos de ligação. Toda vez que eles vierem nas orações, vocês têm que olhar se tem predicativo do sujeito. Se tiver predicativo do sujeito, de cara você já mata que eles são verbos de ligação, tá bom? Tem até uma musiquinha, né, para poder a gente memorizar isso aí, que é ser, estar, ficar, permanecer, tornar-se, continuar, andar e parecer, mas tem um ritmozinho. Depois eu posso mandar até um link para vocês. O que importa no momento é vocês memorizarem esses tipos de verbos, ok? Viu eles na oração, já sabe. Procura o predicativo do sujeito, não dá mole. Então vamos prosseguir. Questão 10. Vamos lá. Entende-se sujeito como responsável pela ação do verbo, o que nem sempre acontece. Ou seja, o sujeito nem sempre ele é agente, ele pode ser paciente, ele pode sofrer a ação. Qual das opções abaixo contraria essa definição? Ou seja, ele diz que o sujeito é responsável pela ação do verbo, o que não é verdade, nem sempre é. Ele te pede uma oração que esteja na voz passiva, que o sujeito seja paciente. Vamos lá. Ivan Lins, começou sua carreira na década de 70. Vamos achar o verbo. Quem é o verbo? Começou. Quem começou? Ivan Lins. Não foi ele que começou? Sim, então eu tenho o sujeito agente. Aqui o meu sujeito ele é agente. Vitor Martins fez grande parte das músicas de Ivan. Quem é que fez? Vitor. Não foi o Vitor que fez? Então aqui eu também tenho um sujeito agente.
A mãe de Ivan cantava cirandas e cantigas de roda para ele. Quem é que cantava? A mãe de Ivan. Não era ela que cantava? Sim, então eu tenho também um sujeito agente. Elis Regina fez sucesso com Madalena. Quem é que fez sucesso? Elis Regina. Não foi ela que fez? Então eu tenho um sujeito também chamado de sujeito agente. Aquela música de Ivan foi composta para incomodar a ditadura. Quem é que foi composta? Aquela música de Ivan. Foi a música que se compôs ou ela foi composta? A música foi composta. Se ela foi composta, ela sofreu essa ação de ser composta. Se ela sofre a ação, o sujeito é paciente. O sujeito sofre. Se o sujeito sofre, eu tenho algo que contraria. Ele não está praticando, ele está sofrendo. Se ele sofre, resposta letra E. Tá vendo como que a gente tem que analisar parte por parte, senão a gente acaba errando? Então vamos lá. Questão 11. Eram Caim e Abel irmãos? Na oração nós temos. Então vamos lá. Cadê o verbo? Verbo ali, eram, que é o verbo ser. Quem é que eram? Caim e Abel. Só que eles eram o quê? Irmãos. Irmãos não é uma característica deles? Sim, então eu tenho um predicativo do sujeito. E o eram? Verbo de ligação, não é o verbo ser? Que está aqui na lista, ó. Olha aqui o verbo ser. Olha o verbo ser. Se eu tenho o verbo ser, ele é um verbo de ligação. Se eu tenho o verbo de ligação mais predicativo, o predicado é nominal. Caim e Abel, portanto, é o meu sujeito. A ordem direta seria Caim e Abel eram irmãos, só que aí ele deu na ordem direta justamente para te confundir. Então vamos lá. Na oração temos sujeito simples? Não, né? Então vamos lá. Para eu ter sujeito simples, eu só preciso ter um núcleo. Aqui eu tenho quantos núcleos? Caim, Abel. Se eu tenho 2 núcleos, o meu sujeito é de que tipo? Composto. Pronto, matamos a questão também. Tá vendo? Tem que ter atenção. Se não tiver atenção, acaba errando por coisas mínimas, coisas bobas. No trecho, o IBAMA, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade e a Agência Nacional de Águas se reuniram com representantes. Temos, analisa olhando para o verbo, reuniram. Quem se reuniram? Olha aqui, o IBAMA, o Instituto Chico Mendes e a Agência Nacional de Águas. Tudo isso é o meu sujeito. Tudo isso é o meu sujeito. Agora vamos lá. Temos que tipo de sujeito? Para a gente achar o tipo de sujeito, a gente tem que saber quem são os meus núcleos. Então vamos lá. Núcleo, IBAMA, Instituto, Agência. Se eu tenho 3 núcleos, eu tenho um sujeito que é de que tipo? Composto. Se fosse simples, teria 1, certo? Como ele tem 3, ele é um sujeito composto. Questão 13. Vamos lá. Assinale a alternativa em que a expressão em destaque indique o predicado verbal. Então vamos lá. Predicado verbal. Para eu ter predicado verbal, eu tenho que ter um verbo transitivo ou um verbo intransitivo, tá? E o meu núcleo será quem? Será o verbo. O núcleo vai ser o verbo, tá? Temos que ter bastante atenção nisso. Vejamos. Vive uma louca chamada Esperança. Analisando o verbo. Quem é o verbo? Vive. Quem é que vive? Uma louca. Então, uma louca é sujeito. Então, a classificação está errada. E ela pensa que quando todas as sirenes, todas as buzinas, todos os recos tocarem,
Isso aí é o quê? Quem pensa, pensa alguma coisa. O que ele pensou? Isso. Pensou que quando todas as sirenes, todas as buzinas, isso aqui é o meu objeto, tá? Isso aí sozinho não constitui o predicado, tá? Eu teria que ter o verbo pensar junto ali. Então descarto essa opção também. Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? É teu nome? Isso aí é predicado? Lógico que não, tá? Sujeito. Inicia pelo verbo. É. O que é teu nome? Ou seja, teu nome é como? Então isso aí é sujeito. Descarta. Ela lhe dirá bem devagarinho. Ela lhe dirá bem devagarinho. Quem diz alguma coisa. Diz o quê? Bem devagarinho. Bem devagarinho é o modo como alguma coisa vai ser dito. Então, eu tenho um verbo aqui que é intransitivo. Alguma coisa foi dita, ele só não deixou claro ali o que foi, certo? Ele só disse que algo será dito e que algo será dito de forma devagar. Então, eu tenho um verbo intransitivo. E se eu tenho um verbo intransitivo no predicado, eu tenho um predicado chamado de predicado verbal, letra D. Letra E não poderia, por quê? Eu tenho o verbo de que ali? Verbo de ligação, que é o verbo ser. E aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Aqui eu teria um predicado também, só que eu tenho um predicado nominal e ele queria o quê? Verbal. Então o único que poderia ser, letra D, dirá, verbo intransitivo. Questão 14. Mexeram nas minhas coisas. Temos. Inicia pelo verbo. Mexeram. Quem é que mexeram? Alguém mexeu. Eu sei quem foi? Não. Se eu não sei quem foi que mexeu, eu tenho um sujeito chamado de indeterminado. Logo, letra D. 15. Considere a oração. Aparelhos são caros. Sobre ela é correto afirmar que... Vamos analisar a oração ali. Aparelhos são caros. Verbo. São, que é o verbo ser. Verbo ser é um verbo de quê? Ligação. Caros não é uma característica dos aparelhos? Então eu tenho um predicativo do sujeito. O que são caros? Os meus aparelhos. Sujeito. Agora vamos lá. Sobre ela é correto afirmar que o sujeito é oculto? Não. Indeterminado? Também não. O predicado é verbal? Nunca, né? Se eu tenho o verbo de ligação, o predicado é nominal. Então descarta também. O predicado é nominal? Com certeza. Resposta à letra D. O predicado é verbo nominal? Claro que não, porque eu teria que ter um verbo de ação mais outro predicativo de sujeito. Então não pode ter. Então a única opção possível aí é predicado nominal. Agora vamos lá, quem é o núcleo ali do predicado? O núcleo é sempre o nome. Se ele é um predicado nominal, eu tenho o nome, caros, que é um adjetivo. Questão 16. Na oração, mas que ninguém se engane. O sujeito é... Vamos lá, vamos analisar ali o sujeito. Quem é o verbo? Engane. Quem não se engane? Ninguém. Vamos lá. O sujeito é quem? Ninguém. Que ninguém se engane. Ok? Molezinho isso aí. 17. Lagoa. Eu não vi o mar. Não sei se é bonito. Não sei se ele é bravo. O mar não me importa. Eu vi a lagoa. A lagoa sim. A lagoa é grande. Analisando a estrutura sintática, podemos classificar a função das palavras bonito, bravo e grande como? Vamos lá. Vamos achar. Bonito, bravo, grande. Então vamos lá. O que é bonito? O mar. O que é bravo?
O mar. O que é grande? A lagoa. Então vamos lá. Entre essas palavras eu tenho aqui verbo ser, verbo de ligação, verbo ser, verbo de ligação. Mar é o meu sujeito. Bonito não é uma característica do sujeito? Se é uma característica, eu tenho um predicativo do sujeito. Bravo não é uma característica do mar? Então eu tenho novamente um predicativo do sujeito. Analisando a estrutura sintática, podemos classificar a função das palavras como predicativos. Letra B. Tá vendo que se fizer devagar, dá para conseguir fazer tranquilamente, sem errar? É só ter atenção, que é uma coisa que vocês não estavam tendo. 18. Aos 31 anos de idade, Wellington Almeida entrou pela primeira vez em uma biblioteca. Eu imaginava que era uma sala pequena, poucos livros. Comenta. Quem é que comenta? Wellington. Né? Ele comenta. E cheio de novos planos, com 40 anos de idade, Hernan Costa quer voltar a estudar e já escolheu a profissão que quer exercer. Tem gente que termina a faculdade com 60 anos, né? Tenho tempo. Quero ser um bom advogado. Pretendo ser. Conta. Quem é que conta? Hernan Costa. No texto, as formas comenta e conta aparecem destacadas. Pelo contexto, pode-se determinar seus sujeitos. Quais são? Então, no primeiro ali, eu tenho o Wellington. Então, ali, o Wellington. E o outro eu tenho quem? Hernan Costa. Então, eu tenho aí dois sujeitos diferentes. Um para o verbo comentar e o outro para o verbo contar. Ok? Isso aí era só vocês voltarem no texto. Eu retirei só um fragmento dele. Questão 19. Esbraseia o ocidente na agonia o sol. Aves em bandos destacados, por céus de ouro e de púrpuras raiados fogem. Fecha-se a pálpebra do dia. O sujeito é. Isso aí, o que vocês precisavam? Né? Ele te dá o verbo fugir, né? A forma fogem, e ele pede para você destacar o sujeito. Então, vamos lá. Primeira coisa, quem é o verbo? Fogem. Eles fogem por onde? Pelo céu. Então, isso aqui é o lugar, ok? Então, isso aqui eu vou chamar de adjunto adverbial de lugar. Ele colocou isso aqui no meio, tanto que está entre vírgulas, para poder te prejudicar. O adjunto adverbial, ele indica circunstância. Se ele indica circunstância, ele é um termo acessório. Ele só serve para dar uma informação a mais. Então, eu posso tirar? Posso. Então, agora vamos lá. Fica mais fácil agora. Aves em bandos destacados fogem. Quem é que foge? As aves. Resposta, letra C. Viu como é que se torna fácil? Só ter atenção. Última questão, que é a questão 20. Um enunciado de linguagem verbal é considerado uma oração quando ele possui verbo. Pela gramática tradicional, a oração é constituída por dois elementos essenciais, que são sujeito e predicado. Há, porém, orações construídas sem sujeito, porque seus verbos são impessoais. É o que ocorre então ele diz o quê? Que, essencialmente, nas orações nós temos sujeito e predicado. Só que existem orações que são construídas sem sujeitos, que são as nossas orações sem sujeitos. E quando nós temos orações sem sujeito, os verbos são impessoais, porque eles não se referem a nenhuma pessoa do discurso. Por isso que ele é impessoal, ou seja, ele é não pessoal, não se refere a pessoa alguma. E ele pede para você achar uma oração que o verbo seja impessoal, ou seja, que não possua sujeito. Vamos lá. E não sentiria remorso. Alguém ia sentir, ou alguém ia deixar de sentir alguma coisa, certo? Eu disse quem? Não, mas alguém ia sentir. Então eu tenho um sujeito indeterminado. Era um homem
evidentemente. Quem era? Um homem. Então ali eu tenho sujeito simples. Guardava sua força. Quem é que guardava? Alguém guardava, eu só não sei quem. Havia muitos bichinhos assim ruins. Opa, olha ali o verbo haver. Toda vez que a gente tem o verbo haver, ele é um verbo impessoal. E se ele é um verbo impessoal, quer dizer que eu não tenho sujeito. Resposta letra D. E Fabiano tirou o chapéu de couro. Quem é que tirou o chapéu? Fabiano. Então aqui eu tenho sujeito simples. A única opção que apresentou um verbo impessoal, ou seja, caso de oração sem sujeito, foi a letra D de devo continuar estudando. Por quê? Olha só. Toda vez que a gente tem um verbo haver, esse verbo ele só tem objeto. O que é que havia? Muitos bichinhos. Tá? Verbo haver no sentido de existir, oração sem sujeito, não apresenta pessoa, portanto é um verbo impessoal. Se ele é impessoal, não tem sujeito, tá? Então a gente tem que ficar atento a esses verbos, verbos de ligação, verbos que indicam fenômenos da natureza, verbos impessoais, tá bom? Releiam sobre esse assunto, porque é um assunto de extrema importância, tá? Que pode causar aí muita pegadinha, que é o caso de algumas das questões que a gente viu aí, tá?